Boa noite, estamos no ar em mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já dê uma olhadinha no nosso super programa de hoje. Foi a experiência mais desafiadora mesmo da minha vida. Você acessa um lugar muito profundo, né, que muitas pessoas falam, jamais faria o que você fez. Que isso? Aí eu falo, você não sabe se você faria. Você não sabe. É só dentro da ocasião, porque a gente tem muita coisa dentro, né? Sim. Aqui dentro. A gente só sabe do que a gente é capaz quando você precisa, quando você passa por aquilo. Para você, qual foi o maior desafio? Olha, pra mim foi passar frio. Lá você fica muito selvagem mesmo, sabe? Começa a entender os sons da natureza, que horas vai começar a escurecer quando você escuta o barulho do grilo em tal lado. É uma coisa meio doida, Olha, assim. que legal. Parece papo de maluco, mas é isso. Não, eu entendo. Né? Quando tá na tal árvore, a gente deve ser umas 5h30. Você vai para um lugar mais profundo, mas você também valoriza muita coisa. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E vamos iniciar este super programa trazendo o nosso grande parceiro que cuida da nossa saúde, Minuto Oncolog. Quer melhorar a sua qualidade de vida? E se eu disser que a sua alimentação é a chave? Mas quais os benefícios de uma alimentação saudável? Nós temos o controle de peso, desempenho físico, seja ele esportivo ou estético, saúde mental, saúde digestiva, qualidade do sono e principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, aquelas metabólicas em geral como diabetes, obesidade, pressão alta, alterações hormonais, até mesmo vários tipos de câncer. Mas Nutri, como ter uma alimentação saudável? Hoje vou deixar aqui 5 dicas. A primeira, faça o controle do consumo de sal, açúcar e gordura nas suas refeições. Segundo, aumente o consumo de frutas e verduras. O seu prato precisa ser colorido com a maior variedade de cores possíveis. Evite os ultraprocessados. Eles não são alimentos, eles são produtos alimentícios altamente inflamatórios. Evite o jejum prolongado. Ele não pode ser praticado como um estilo de vida. Isso pode gerar compulsões alimentares e descontrole metabólico. Fracione mais vezes a sua alimentação ao longo do dia. E a quinta, não menos importante, aumente o consumo de água. É uma forma de eliminar as impurezas do seu corpo e a hidratação melhora a função celular. Bem, pessoal, espero que tenham gostado das dicas, mas caso tenham muitas dúvidas, agende uma consulta com o nutricionista. Vamos fazer um planejamento nutricional personalizado para você. Fiquem bem e até a próxima! E a partir de agora, vamos deixar vocês por dentro, informadíssimos sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Sete maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos perderam mais de 840 bilhões de dólares na última quinta-feira. As perdas ocorreram após as tarifas agressivas impostas pelo presidente Donald Trump. Apple está puxando para baixo o grupo conhecido como Sete Magníficos. Asteroide que ameaçava a Terra agora pode atingir a Lua. Probabilidade é de 3,8% de impacto contra a Lua, segundo a NASA. Cálculos já descartados chegaram a apontar que o asteroide teve 3,1% de risco de colidir com o nosso planeta.
A Taurus, empresa que tem fábrica no bairro Fazenda São Borja, em São Leopoldo, e também nos Estados Unidos e na Índia, irá produzir drones equipados com fuzil e metralhadora 50, ou seja, de grosso calibre. O protótipo do Taurus TAS, equipamento inédito no mundo, esteve exposto em feira no Rio de Janeiro. E vamos para o intervalo, que é bem rapidinho, e na sequência um bate-papo fantástico com a atleta, massoterapeuta e participante do reality No Limite, Flávia Assis. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular. Ela foi atleta de vôlei por 28 anos, é massoterapeuta integrativa e participou do programa No Limite. Conhece muito bem sobre a mente e o corpo. Flávia Assis, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu também agradeço bastante a oportunidade, estou bem feliz de estar aqui com você. E pois é, como você disse, tanta coisa vivida que acessa tanto o corpo, a mente, muita experiência ligada ao corpo ao extremo, né? Sempre levando o corpo ao extremo e, consequentemente, você tendo que trabalhar bastante a sua mente. Então, espero contribuir bastante aqui, compartilhando com vocês. Está contribuindo com essa sua energia maravilhosa. Eu já fiz um interrogatório com você aqui antes de terminar, porque eu fico ansiosa para realmente aproveitar essa sua experiência. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, de se testar. O que te levou a querer se testar? Pois é uma coisa um pouco inconsciente, mas eu acho que é até como eu fui treinada, condicionada durante a minha vida, né? Porque desde muito nova eu entrei ali para começar a jogar voleibol com 11 anos de idade, então você já adquire uma responsabilidade, você pula algumas etapas ali da sua infância, né? Pré-adolescência, então você já pega uma responsabilidade, uma coisa um pouco mais séria, de disciplina. E nisso eu fui acostumada. Então depois passaram-se anos, né, oportunidade de jogar dentro do Brasil, fora, em outros estados, e você vai vivendo muita coisa. E quando eu parei, fiz essa transição já para outra carreira que hoje eu estou como massoterapeuta, né? E dentro disso rolou um desafio ali, apareceu a oportunidade, recebi um convite, falei, será que eu iria? Mas vem o instinto de tudo aquilo que você já tinha vivido, né? Eu já tinha vivido muitos desafios, então falei, por que não me testar sozinha? Porque o voleibol é muito coletivo, então eu sabia da minha interação no coletivo, sempre tive cargo de capitã, liderança, então eu me garantia nesse sentido coletivo, mas eu falei, como será eu trabalhando sozinha com a minha mente? Né? Então eu resolvi aceitar esse desafio, foi o mais desafiador da minha vida. Você tem uma postura de líder, dá para ver, lógico, o esporte ele traz essa autonomia, né? Porque você tem que se dedicar, você tem que ter disciplina. Eu sou fã do esporte, já te falei. Eu acredito que molda o caráter, sabe? Eu na realidade, acredito que quanto mais você puder fomentar isso para que as crianças, né, sempre se aproximem do esporte, eu acho que isso é muito positivo. Mas você tem uma postura de líder. Sempre foi assim? Que bom que você enxerga isso. Eu acho que tudo é a repetição, é o treinamento. É claro que a gente já tem uma característica dentro da gente, né? Mas quando você é treinado, exatamente como você disse, a importância para a criança. Então, desde criança, eu tive que adquirir, se eu quisesse ir, eu vi o voleibol como uma oportunidade de mudar minha vida. Porque de onde eu venho, eu falei, cara, você vai vendo as pessoas ali, seus amigos, você fala, o que será que eu seria? Como que, né? Se não fosse o esporte. Então, eu peguei aquilo, eu falei, cara, é essa chance que eu tenho. Eu vou fundo. Então, você acaba incorporando isso, porque você precisa ser diferente, você precisa trazer o resultado. Então, essa disciplina, eu acho que eu fui construindo com essa história, né? Eu vi como uma oportunidade, então eu agarrei isso. E acabou que hoje você enxerga dessa forma, fico feliz por isso, mas eu acho que é diante de tantos anos de dedicação mesmo. Acredito que sim. Flávia, o esporte também te trouxe muita experiência, né? Viajou muito. Me conta um pouquinho dessa parte. Ele abre portas, né? Eu costumo dizer que hoje
o que eu escolhesse fazer para minha vida, assim, eu tenho certeza que eu estaria alguns passos à frente de Sim. outras pessoas que viveram mesmo o que eu vivi, ou da minha geração, ali do colégio lá atrás. Por isso, pelas experiências que eu vivi, eu costumo dizer que é a faculdade da vida, né? Porque por um É período eu não verdade. conseguia estudar, porque é intenso mesmo, você profissionalmente, você não consegue. Por muito tempo eu tentava, começava a faculdade, parava, que era muito difícil mesmo conseguir concentrar por conta da dedicação total que era. Então, eu resolvi aproveitar tudo que eu podia. Então, a cultura de onde eu ia jogar, mesmo tendo pouco tempo, porque é tudo aquela disciplina de hotel para ginásio, ginásio, hotel. Dia livre quase nunca, né? Quase nunca. Vai lá, treina, almoça, descansa, assiste vídeo. É muito, muito robotizado mesmo. Então não dava para aproveitar tanto a parte cultural, mas pelo menos as informações, e quando dava, nem que se fosse para andar 300 metros para conhecer algum ponto, eu aproveitava. Então, claro que me fez enriquecer enquanto ser humano. Sim. Principalmente nessa questão do coletivo que eu tanto falo, porque molda a gente para poder lidar com vários tipos de personalidade, né? Então, é um o que eu desafio, escolhesse né? fazer hoje, eu acho que eu teria um pouco mais de desenvoltura por essa questão do coletivo, de acessar A gente mais pessoas. precisa aprender a se relacionar ali naquele meio. E é um meio também que você está mexendo com as suas emoções, né? Você quer ganhar o jogo, você é competitiva. Sim. Isso aí também você precisa aprender a lidar com isso, né? Sim, porque vem um outro lado, ao mesmo tempo que tem aquela coisa coletiva, cooperação. Vamos todos juntos, Eu né? preciso ganhar de você, entendeu? Eu preciso ganhar de Sim. você. Eu treino, você tem que fazer valer a pena toda essa dedicação. E também você abre mão de estar com família, de datas importantes, né? De tantas outras coisas que a gente, cada escolha é uma renúncia. Ali no esporte coletivo realmente é delicado. Então, não dá tempo para eu ficar só, ai, que legal, estamos aqui. Não, eu quero ganhar de você. Então, você tem que controlar esse lado agressivo com o outro mais pacífico, porque você precisa usar os dois o tempo inteiro, né? Você não pode perder o controle. E ainda- Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ganhar de você. É lógico, e com mulheres, e esse ambiente de mulheres, aumenta o Então. desafio. Aumenta. E na TPM, como é que é? Então, todo mundo fica aquela coisa louca juntas, né? Senhor, isso! Porque o início, todo mundo, não, cada uma no seu tempo, uma coopera com a outra, porque tá naquele dia, deixa pra lá, deixa lá, tá chata. Mas aí vai passar 1, 2, 3 meses de convivência, todo mundo fica chata junto. É verdade, porque alinha, né, o ciclo. Exatamente. Isso acontece mesmo? Acontece com Olha toda certeza. só, já ouvi falar muito, mas tive algumas experiências, assim, com alguém que você convive muito, Sim. mas, assim, um ambiente com várias mulheres é fato mesmo, Não, acontece. é fato, é comprovado. E a gente, imagina, foram muitos anos e você vai vendo o grupo ali, não tem jeito, vai acontecendo, nossa, mas tinha acontecido antes, agora a data tá atrasando, porque é sempre para encontrar. Porque é uma concentração de energia e é um casamento ali que existe, né? Então você tem as parceiras de quarto, normalmente são duplas. Então você fica ainda mais ali intrínseco e tem essa troca assim. Então todo mundo já sabe, já o técnico já fala, ai meu Deus, estou ferrado. Né? Porque a comissão técnica ali são, sei lá, 4, 5, dependendo da equipe, só eles de homens ali para administrar. Lógico, a harmonia do grupo precisa prevalecer, né? Precisa. Então, é lógico, mas você tem acompanhamento. No profissional tem que ter psicólogo, né? Tem uma equipe lá multidisciplinar acompanhando sempre. Sim, sim, tem, não são todas as equipes, é até uma coisa que deveria ser comum, desde o primeiro até o último ali, a última equipe. Mas hoje em dia também o pessoal está procurando muito por fora, porque sabe a importância. Mesmo quem não tem na equipe também é diferente. A equipe é mais para uma manutenção coletiva. E é importante, né, essa questão da terapia, de acompanhamento de maneira geral, tanto a parte psicológica, física, nutricional. Então é muito importante isso. Se a equipe tem, maravilha. Mas às vezes não tem, mas o atleta vale o investimento você olhar isso por fora, porque vai melhorar a sua performance, tanto física quanto psicológica. Né? 28 anos, você passou por vários clubes. Sim. Nacional e internacional também, jogou fora? Sim, Olha, nacional e que maravilha! internacional. Eu joguei bastante tempo em São Paulo, então passei ali muitos anos em São Caetano, que foi a base onde eu comecei e terminei a minha carreira, que até fui terminar ali para fechar mesmo. Porque doído, doído. Foi, mas foi muito consciente. Então é muito legal, assim, eu sou bem feliz com a minha transição, porque é um momento muito desafiador. Com certeza. Muito. Os 2 anos que antecederam essa decisão que foram os mais difíceis, porque eu sabia que estava acabando.
Porque o corpo queria, mas a cabeça não queria mais. Entendi. Então era um conflito absurdo, era sonhar, era ter... Nossa, era muito, muito difícil, porque você acha que só sabe fazer aquilo. Sim, Né? e você vive nova. com intensidade, uma paixão que você se transforma naquela missão de vida, né? Porque você precisa ser a melhor, você precisa estar na sua melhor performance ali. Muito cedo, né? Você não tem tanta maturidade naquele momento. Apesar de que o esporte traz um pouco mais de maturidade, mas mesmo assim são outros tempos, a gente é muito nova. Então é um desafio maior ainda você lidar com isso, né? Quando chega ao fim daquilo, você precisa realmente exercitar, né? Vários anos até você realmente parar. Exatamente. É o momento mais difícil mesmo, porque o atleta... a gente amadurece para o combate, né? Mas você acaba sendo muito fragilizado por dentro. Sério? Porque você tá ali pronto para o combate, mas é que você tá protegendo aquilo que está vulnerável. Porque você pula etapas. Você coloca uma capa ali. Você coloca uma armadura, Sim. Vamos para o combate. Então, assim, até isso que me fez pensar bastante nessa transição, porque o meu trabalho hoje é muito associado com essa parte emocional da dor. Né? A dor física, mas que história tem naquela dor? Né? O que emocionalmente acarreta? Ainda mais a repetição da dor, é sempre no mesmo lado, no mesmo joelho, no mesmo... Você entendeu? Então tem toda essa questão também metafísica da dor. Então, que a gente desconhece, né? E eu sentia falta que... exatamente disso, de um olhar mais humano para o atleta, porque você é uma máquina, você rendeu, você não rendeu, entra outro no seu lugar e pronto. Então não dá tempo de você fragilizar. É bem delicado hoje que eles estão olhando um pouco mais para isso, porque está sendo muito cobrado mesmo. E então, é algo que é necessário mesmo. É fundamental. Sim. É o ser humano, né? E a gente, em várias áreas, em todas as áreas, na verdade, mas é que o atleta tem essa coisa de chegou, vamos lá e vamos lá dar porrada, e já é visto uma coisa mais robusta, mais grosseira, né? Mas, e eu sentia falta, e era isso, começou a perder o sentido para mim. Eu olhava e falava, caramba, mas eu tô nessa grosseria, nessa coisa, repetição até quando? Aí eu comecei a sentir falta desse outro olhar, um pouco mais humano, que graças a Deus hoje está integrando, sabe? E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo incrível com a Flávia Assis. Quando você finalizou a sua etapa como atleta profissional, começou a massoterapia ou a participação no programa foi entre esses dois tempos? Não, a minha transição ali foi nos 2 últimos anos de atleta de voleibol. Sim. Então, esses 2 últimos anos eu já tive, como a gente estava falando anteriormente, teve a experiência no Brasil e fora. Eu joguei 4 temporadas na Europa. Olha que legal. Então, eu joguei na República Tcheca 2 anos, na Itália, na França, tive uma passagem também na Polônia. Então, acabou dando esses 4 anos e pouco. E lá, eles têm muito essa mentalidade de prevenir. E aqui a gente tem uma questão mais de cuidar só depois que já está afetado. Prevenção está começando agora, né? Exato, a falar sobre isso, exatamente, né? Exatamente. Então, lá nós éramos obrigadas a passar com um massoterapeuta, mesmo se não tivesse queixa, uma vez na semana. No início eu fiquei meio... Porque a gente tem cheio de vícios e atleta é muito cheio de vícios e superstições. Sim. Então, alguma coisa saía ali, por mais que seja gostoso, você receber a sessão, eu falava, ai meu Deus, é o horário do meu descanso, se eu não descansar, eu não vou treinar bem, que aí eu não treino bem, eu não jogo bem, aí eu não estudo bem o vídeo, né? Sim. Mas aí eu fui quebrando aquilo, aí eu falei, não, vamos lá. E nisso que eu fui fazendo essas sessões, mesmo sem queixa, eu percebi que eu não estava sentindo dor. Eu falei, caramba, eu estou no final da minha carreira aqui, já com os 38, 39 ali. Eu falei, como assim? Eu não estou ficando fora de treino, porque é natural um atleta mais experiente, às vezes tem que administrar um pouco aqui para poder render no jogo, Lógico. Ainda mais se tratando de uma estrangeira. Você vai lá para resolver, né? A cobrança é maior, A cobrança né? é maior, né? Vai falar, ué, traz a menina do Brasil, peraí, ela vai arrebentar aqui. Então, eu vi que foi amenizando, aí eu falei, cara, faz todo sentido, porque eles acreditam, se você cuida da musculatura, se você cuida da massa, dificilmente sua articulação vai sofrer. Porque a massa é a estrutura para cuidar da articulação. Sim. E aí eu vi que fazia todo sentido. Eu falei, cara, sensacional. Que isso aí que eu quero fazer. Primeiro foi mais voltado para o esporte.
Só que aí depois eu vi que eu queria muito mais, aí já entrou uma parte mais holística também, que vem essa questão da medicina integrativa, Sim. essa parte mais oriental, que eles cuidam muito dessa relação corpo e mente. Com e aí eu certeza. aprofundei realmente, fiz um curso de formação bem completo. Tem que estar ligado, né? Tem As que estar duas ligado. coisas. Aí sim, eu me consolidei, fiz uma transição de sucesso, joguei 2 temporadas ainda atendendo, aí chegou um momento que os clientes começavam a procurar, e eu falei, não, vou ter que fazer uma escolha. Porque agora eu tenho, porque já não tinha muita perspectiva mais, já tinha vivido Entendi. muita coisa legal, já tinha passado por seleção, já tinha jogado uma Champions League, já tinha vivido Ai, muita que coisa legal. no vôlei. E eu sabia que não ia muito mais. E eu aproveitei esse embalo e já comecei a cuidar de atletas. A princípio eu achava que seria só para os atletas. Mas aí eu Ampliou muito. Ampliou muito, muito. Olha que maravilhoso. Ampliou, teve a questão de pandemia, muitas pessoas com dor, muitas pessoas carentes de toque, depois que começamos a reaproximar. E Como as pessoas foi muito. para você nesse momento? É. Não sentiu medo? Sim. Porque você tinha que tocar nas Bastante. pessoas. Eu tenho fotos até, eu tenho até que remostrar isso, reviver isso, para mostrar o que a gente passou, que às vezes a gente esquece, né? Totalmente paramentada, totalmente. Olha só. Totalmente mesmo, com o visor, com a máscara, atendendo massagem de luva, já viu? Nossa, Eu Senhora, cheia de imagino. preconceito, que eu falei, não é impossível, a pessoa precisa do toque, mas as pessoas falavam, por favor, não importa, eu preciso. Então, aí fui fazer um curso específico para o tratamento do toque na época da Covid, e aí eu falei, cara, se estão precisando de mim, eu tô aqui. Coragem, E aí eu fui. né? Coragem. Foi bom pra você também, porque naquele momento todo mundo sentiu muito medo e se fechou. Se fechou. Né? Total, vou ficar aqui escondido porque eu quero sobreviver. Eu acho que é a tendência do nosso corpo, né? O ser Sim. humano é assim, ele busca, ele quer sobreviver. Então, todo mundo lá se fechou, a gente não sabia com que estava lidando. Todo mundo Exatamente. amedrontado. E você partiu para a linha de frente. Demorei para um pouco, ajudar mas as fui. pessoas. Demorou um pouquinho? Demorei um pouquinho, demorei porque Lógico. eu resisti. Porque eu tinha, principalmente porque eu não queria voltar para ver minha mãe. Eu falava, ou eu fico aqui e não saio mais Entendi. daqui. E eu fiquei um tempo assim. Eu atendia e eu ficava naquele mesmo ambiente. Não saio, não vou ver ninguém, porque eu não sabia o que eu poderia levar. Com Por mais certeza. que eu tivesse toda... A pessoa entrava, eu borrifava de álcool a pessoa inteirinha. Era desse jeito. Sim. Então era muito assustador Com mesmo. Mas quando eu certeza. tocava, eu já esquecia. Só que aí quando acabava, vinha a consciência. Eu falei, eu não posso sair, não posso ver ninguém. Não é só nós, né? Você fala, se fosse só eu, até tudo bem. Mas tem toda a questão da família ali, a Exatamente. gente realmente não sabe com o que a gente estava lidando, né? Graças É. a Deus, isso já é um passado. E foi logo aí, né? Você vê? Estava assim, há poucos anos atrás, a gente fala de algo como se fosse muito tempo atrás, mas Foi não, acabou exatamente de no momento passar. que eu parei de jogar. E foi um momento que você deve ter aprendido muito também, né? Lidado Sim. com emoções e a questão física, porque está tudo interligado. O nosso mental e o nosso físico também, né? Chega uma hora quando você tem um problema que materializa. Eu acredito que você sabe disso. Exatamente. É o que mais acontece, né? Hoje é o que mais aparece. A pessoa senta ali para conversar, que a gente faz uma prévia, né? Colhe algumas informações para poder ser mais assertiva na sessão. É uma terapia, né? É uma É uma terapia. terapia. É uma terapia. Eu tenho diversas técnicas e eu monto uma sessão para você de acordo com a sua necessidade. Então, personalizo. A Você gente faz vai- um atendimento, a Aham. gente bate um papo, A gente você... faz. Olha que legal! A gente faz uma anamnese mesmo. Sim. Ali. Eu pego as informações que eu considero importantes, porque tenho que saber com que você trabalha, se você faz exercício físico, até questão de família, data que você nasceu, se tem filho, porque eu preciso entender a sua rotina para entender quais os principais movimentos que você faz, qual é a sobrecarga que você tem, e o seu dia a dia conta muito isso. E até a leitura, que eu também faço, que a gente estuda muito essa parte da leitura corporal. Olha que Então, o seu legal. tipo de corpo, que tipo de toque é favorável para você, não vai ser o mesmo para outra pessoa. Porque se eu tocar você de uma maneira mais intensa, talvez não tenha um resultado tão legal, ou você não volte, ou eu acesse uma camada talvez sua que ainda não pode ser. Então, é uma sessão terapêutica muito bonita. Olha que legal. Eu escolho óleo específico para você, porque se você tem um grau de ansiedade mais acentuado, eu preciso usar um óleo que dose isso, porque senão eu te deixo mais agitada, e a mesma coisa o contrário. E aí eu uso ali umas 3, 4 técnicas, depende, dentro da mesma sessão. Não existe nada separado, assim, hoje a sessão é só isso ou só aquilo, não. Eu vejo que vai combinar com a sua necessidade, porque tem dia que você está com dor, treinei pra caramba, tô Sim. com dor, ou então fiz uma mudança, uma faxina,
e tô com dor. Acontece, né? E tem dia que você tá com dor de carga energética. Você teve uma pressão do caramba no trabalho e você tá rígida, dura. É um outro tipo de acesso que eu tenho que fazer para ter um resultado. Flávia, cada ser humano é único, né? Não tem como você rotular, fazer uma massagem específica, aquilo ali para todo mundo. Não existe isso, né? Você realmente precisa conhecer a pessoa. Sim, a gente precisa conhecer... Para ser efetivo, né? Isso, para ser assertivo, né? Porque eu preciso alcançar o melhor resultado dentro do que dá. Né? Então, não tem como eu tocar da mesma forma. Os corpos têm suas histórias, né? Cada corpo tem sua história. Então, tem gente que eu tenho que tocar até menos tempo. Eu já sei, olha, que esse aqui eu preciso ficar menos tempo, deixar a pessoa menos tempo, porque senão gera ansiedade. Tem gente que eu posso ficar mais, porque eu sei que aquela pessoa está entregando tudo ali. Né? Tem muitos até psicólogos que mandam pacientes para mim, porque eles falam, agora o trauma está no corpo. Essa pessoa precisa ser tocada para poder abrir a boca aqui na sessão comigo. Olha só! Então é muito, muito interessante, sabe? É uma sessão bem especial. Eu sou suspeita, porque eu sou completamente apaixonada. Eu já estou apaixonando aí por essa sua técnica. São várias técnicas, São várias técnicas. A formação é em terapias integrativas. Sim. Certo? É que dentro dessa formação, eu também tenho a formação em massoterapia. Então, são módulos. É como uma faculdade, só que tem módulos. Então, eu estudei várias técnicas de massagem, desde a parte mais sutil, bioenergética, essa que trabalha de liberar mais as couraças, melhorar a qualidade de sono, raciocínio, te deixar mais zerada, sabe? Tirar aqueles acúmulos. Até a mais vigorosa, que é a desportiva, liberação miofascial, shiatsu. Então, tem vários acessos ali com a mão, estudando várias técnicas de massagem. Mas tem a fase também que entra florais de bar, então eu também tenho esse acesso com os florais, com aromaterapia, porque eu escolho o óleo certinho para poder... eu não uso creme, nada, é somente óleo mesmo, óleo essencial mesmo para ser... Adoro. Também amo. A gente precisa conhecer para acessar esse conhecimento, né? Sim. Está aí disponível, a natureza. É uma farmacinha natural, costumo dizer. É bom a gente ter ali, porque ajuda muito, previne. Tem hora que você precisa de um medicamento farmacêutico ali? Ok, precisa, mas às vezes a gente prevenindo, a gente evita. Né? Se a gente tem o hábito de prevenir usando ali um óleo essencial, ele dá pra gente fazer isso. Mas ainda não é uma cultura. Estão trazendo, está sendo muito falado os óleos essenciais. Sim. Mas acho que a gente podia acertar um pouco mais na abordagem. Tem muita coisa comercial que atrapalha às vezes e gera um preconceito. O ser humano é imediatista, né? Diríamos assim. Ele quer, o remédio ele traz isso. Né? E o remédio, você toma ali um remédio para dor de cabeça, daqui a pouquinho passou. Então o ser humano ele se prendeu a isso, ele não vai usar um óleo essencial, ele vai demorar um pouquinho para isso fazer efeito, o corpo precisa se acostumar com aquilo. Então assim, eu acredito que isso seja um bloqueio assim, para muitos, né? Que tem esse preconceito também, será? Será? Né? Sim, essas gotinhas de florais, por exemplo, essas gotinhas aí, vai fazer alguma coisa? Eu mesma, Sério? Quando eu comecei o curso, eu não sabia que eu ia acessar essa parte mais sensitiva, mais sutil, na verdade. Então foi uma descoberta para você. Porque eu achava que ia ser mais físico, porque minha mente era físico. Sim. Entendeu? Eu achava que, vou pegar ali, vou aprender a técnica assim, sabe? Quando entrou para essa parte mais sutil, eu fiquei encantada, porque eu falei, até parece essa gotinha. Aí você tem que experimentar tudo, você tem que viver tudo para entender como é o efeito. E aí, quando eu falei, cara, quebrei, que preconceito meu. E eu falava, não tá fazendo efeito. 1, 2 semanas ali, quando eu vi, eu falei, caramba, é impressionante, realmente. Aí eu fui estudar muito, eu amo os florais, os óleos essenciais. Olha que porque o floral é maravilha. legal, eu faço a sessão com você, de repente tem uma parte emocional mais forte aí pegando, já recomendo para você ali, você manda fazer na farmácia e tudo certo. Olha que entendeu? maravilha. E você vai ali 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, e isso vai ajudando a acessar uma camada ainda mais profunda, que vai cuidando de você de uma forma sutil, além de todas as outras buscas que você tem. Estou apaixonada em todo esse conhecimento seu. Acredito que você, tendo essa atividade como seu trabalho agora, você precisa cuidar muito de você e da sua energia, né? Porque querendo ou não querendo, a troca é muito grande. Exatamente. Tanto é que eu tive a sorte de fazer curso mesmo com uma grande professora, que é a Sandra, que é de uma escola em São Paulo, que ela forma terapeutas há muitos anos,
E ela tem essa parte mesmo das técnicas de atendimento, assim, que é muito importante. Sim. Então, teve um laboratório, ela acompanhava cada um mesmo com os seus pacientes, interagentes, clientes. Ela acompanhava para ver como era a abordagem, ensinar como abordar e principalmente como se proteger. Como se proteger. Porque a gente também dá de cara com a nossa história. Às vezes você senta aí procurando uma ajuda minha, eu estou ouvindo que coisas minhas, entendeu? Então você precisa separar para poder cuidar. Então, na verdade, era um autocuidado. A gente, olha, eu saía de lá um dia sim, um dia não chorando. Porque era uma descoberta que eu estava tirando. Eu falei, meu Deus, eu fui enganada a vida inteira. Aí você vai acessando algumas coisas e aí sim, não que, né, vivo aprendendo, estudando, mas hoje eu tenho minhas técnicas para poder blindar um pouco, né? Lógico. E nem sempre é fácil. Ainda assim, tem dia que você está um pouquinho mais vulnerável, acessa, mas ao mesmo tempo que tem que tomar cuidado com a energia do outro, mas muitas vezes também essa energia do outro, ela me regenera. Olha que maravilha! Então é muito bonito, assim. Você só tem que ter ali, pedir bastante proteção, permissão para tocar no corpo do outro também, para ser bom para os dois lados. E normalmente é assim. Então, que maravilha, isso faz toda a diferença, né? Ter esse respeito, esse conhecimento. Mas, Flávia, vamos lá! Eu quero saber tudo dessa experiência maravilhosa, essa oportunidade que você teve de autoconhecimento, de se testar neste programa que, olha, eu vou te falar, eu já te falei aqui antes de iniciar a entrevista, eu já não aceitaria nenhum Big Brother, quanto mais um No Limite. Olha, realmente é um intimidador, diríamos assim. Realmente, né? Eu, às vezes, parece que foi em outra encarnação, às vezes eu fico brincando, porque é muito surreal. Foi a experiência mais desafiadora mesmo da minha vida. Você acessa um lugar muito profundo, né? Que muitas pessoas falam, jamais faria o que você fez. Que é isso? Aí eu falo, você não sabe se você faria. Você não sabe. É só dentro da ocasião, porque a gente tem muita coisa dentro. Né, aqui dentro. A gente só sabe do que a gente é capaz quando você precisa, quando você passa por aquilo. Claro que a decisão de fazer, de participar disso, assim, foi um pouco... Queria me testar, queria me conhecer. Você queria mesmo. Em nenhum momento, quando você recebeu o convite, você parou lá e falou, será que eu vou mesmo? Com certeza. Parou? Pelo menos 4 vezes. Sério? Porque quando eu recebi, não foi um convite direto ali, uma pessoa específica, eu fiquei recebendo e-mails e eu achava que não, eu falei, não, deve ser vírus, né? Você sempre acha alguma coisa ali, 1, 2, 3, aí eu falei, não, deixa eu dar uma olhada nesse link, aí comparei, aí eu falei, não, é verídico, né? Aí quando eu vi que era verdade, eu falei, e agora, você iria? Porque se você mandar essa inscrição, porque gostaríamos de conhecer o seu perfil, inscreva-se. Aí eu falei, se eu mando isso e me procuram, será que eu iria, né? Então me questionei bastante, eu sozinha, não contei nada para ninguém, uma coisa muito solitária mesmo. Falei, quer saber? Não devo nada mais para ninguém, porque quando você é atleta ali, você fica muito preocupada com a imagem, patrocinador e papapá, entendeu? Aí eu falei, não devo nada. Eu cuido da minha própria carreira agora, eu sou minha patroa. Olha que maravilha isso, né? Aí eu falei, quer saber, vamos ver qual é. Gente, se chamar, chamou. Bateu na minha porta aqui, né? Aí quando eu mandei, já fizeram contato, o processo seletivo é bem longo, foram meses. Olha só. Porque era época de Covid, também ainda estava no vestígio. Sim, estava assim, pós-pandemia, assim, saindo mesmo, então, eram né? muitos testes, apareciam na minha casa de surpresa para fazer teste, porque a única coisa que me impediria era se eu testasse positivo. Então, era um misto, porque você guarda aquilo para você, então até acontecer... Você não podia contar para ninguém. Não podia contar para ninguém. Olha só! E foram várias viagens também, porque você viaja muito para passar por testes psicológicos, você fica trancado num quarto sem comunicação com ninguém, para você ver psicologicamente se você aguentaria um tranco desse, né? Então aí tem que omitir. O processo solitário, o No Limite já começa aí. Sim. Né? E aí eu falei, cara, vamos ver qual é. Eu não sabia se ia dar certo, porque eles são bem seletivos mesmo, mas eu percebi que eles queriam alguém com o meu perfil, tanto é que apareceu esse convite, né? Olha que maravilha. E nesse período todo também que você está aí sendo testada, né? E você sem poder contar para ninguém, você buscou se preparar mentalmente? Sim, já fica um pouco, momentalmente fica um pouco mais fácil por conta da performance do atleta, que já mora aqui dentro, né? Eu falei, nossa, ele é atleta. Já mora aqui.
mas ao mesmo tempo é o inesperado, porque eu vou jogar, eu estudei todo o adversário. É verdade. Eu treino, treino horas, ali, ó, você treina 150, 200% para tentar no jogo dar 70 ali, entendeu? Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu me preparei para aquilo. Agora, ali, eu não me preparei, eu não sei, porque tudo é escondido. Você não sabe quanto você vai andar para fazer uma prova, quantos quilômetros, se vai estar chovendo, se você vai ter se alimentado, se você vai ter dormido, se a prova é de resistência na água, se é uma coisa de força. Você não sabe o que vai vir. Então, você gera uma ansiedade diferente, que dá mais desgaste físico e psicológico, né? E com pouco alimento, a sua mente começa... A mente começa a economizar energia, você perde memória. Olha porque depois só. do 15º dia, eu fui estudar essa questão, mas eu estudava, eu preciso me preparar porque eu vou ficar com fome, como minha mente vai estar, eu tenho que economizar isso. Então, eu estudei bastante isso, porque você via os mais fortes fisicamente indo embora primeiro, porque eles não tinham reserva calórica, porque dava mais briga, porque estava com fome. E eu resolvi engordar um pouquinho para eu ter reserva. Olha, né? que maravilha, valeu a pena o conhecimento, né, de você entender o processo, né, que o seu corpo vai passando quando o alimento já não é algo ali totalmente porque disponível. Não tem gordura mais, o que você vai se transformando, né, aonde que você vai ficando vulnerável. Exatamente isso. Então, nessa parte, você vai tentando, cada um vai montando a sua estratégia, né? Tem gente que optou e fala, não, vou ficar sarada aqui nas provas, mas não é força lá. Nada de força, é totalmente a cabeça. Olha... Totalmente a cabeça. Tanto é que os mais estrategistas, as provas de montagem, de entender, o mais alto é primeiro, por último, a gente fez umas escolhas erradas no início, eu deveria ter tomado à frente em algumas situações mais de mira, porque eu sei que eu sou boa nisso e deixei outras pessoas, aí a gente se culpava, tinha muita briga. Por que você não foi? Como pode? Uma atleta de vôlei não foi primeiro ali? E tal, mas porque eu deixava todo mundo na frente. Queria ser gente boa também, então, ali, o relacionamento, mas né? aí que tá. Aí entra a história que eu falei, o porquê? Que eu falei, não, agora eu tenho que me colocar, eu me garanto nisso, eu vou me pôr na frente. Então eu parei de ficar esperando todo mundo decidir onde era melhor eu ficar e eu comecei a tomar a frente. Então isso já foi uma mudança para mim, né? Então, passando por tudo isso, eu vi que me ensinou muita coisa nesse sentido, porque você leva para a vida também. Com certeza. Né? Essas escolhas de tomar a frente. E vamos dar mais uma paradinha, o tempinho da água, bem rapidinho, e a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco deste super programa, um bate-papo incrível com a Flávia Assis. Você tinha muito conhecimento em relação ao seu corpo, né? Foi algo presente muitos anos na sua vida e logo depois ainda, não só do seu, como de outras pessoas, porque você tinha o conhecimento lá sendo massoterapeuta integrativa, já acumulando esses dois conhecimentos. Só que você chegou lá e viu que a mente precisa estar ali, assim, na sua melhor performance também, para você aguentar uma situação dessa. Exatamente, porque não é comum, né, a gente... De repente, numa competição, é mais comum, você escolhe estar na competição ali. Sei lá, você foi na academia, vai fazer uma carga máxima, você escolheu estar ali. Você, eu quero pegar mais, eu não quero pegar mais, eu vou embora daqui a pouco, eu não vou embora. Você escolheu. Agora ali, a partir daquele momento que você entrou ali, você escolheu estar ali, mas não dá para você sair dali a hora que você quer. Existe multa, existe Sério? um monte, vou embora não é, olha, não me quero, deu fome. não é isso que eu pensei que fosse, eu vou sair. Não pode. Senão você estraga a dinâmica do programa. Entendi. Por isso que eles testam você vive um programa antes de começar, para ver se você não vai abandonar, porque senão você quebra a dinâmica toda. Como é que vai apresentar? O público tem um cronograma, existe todo um período para ele ser preenchido. E se você ficar desistindo, não acontece, né? Não acontece o programa, é ruim para todo mundo, né? Ninguém tem visibilidade, ninguém tem sucesso, é um fracasso para a gente e para a produção. E vocês ficam totalmente desassistidos ali? Como é que é? Se você precisar de alguma coisa, você tem alguém para recorrer? Existem alguns profissionais que ficam próximos? Como é que você sabia para onde você estava indo? Não. Meu senhor, isso é muito difícil. Foram muitas viagens só a São Paulo-Rio, porque é onde é o trâmite, é São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas que por sinal agora eu estou aqui também bastante, Está vindo para cá? Para fazer atendimentos Olha, aqui. Que maravilha. Então estou fechando a agenda aqui também. Estou montando para ficar 15 aqui, 15 em São Paulo, que fecha uma agenda aqui, então passei esses dias aqui, realizei meus atendimentos, volto para São Paulo, faço a minha agenda lá.
e pretendo voltar porque eu gostei bastante daqui. Ah, enfim, tem adorei. novas possibilidades, né? Sim. A gente não sabia de nada para onde a gente estava indo desde do momento ali antes de começar mesmo, a gente ficou testado num quarto, você fica lá no quarto, entra lá sem televisão, sem celular, sem nada. Meu Senhor. E aí você fica lá e você não sabe quantos dias vai ficar. Você só batem na porta para te dar a refeição e acabou. Então você não sabe onde você tá, porque do aeroporto até esse local, que é um hotel onde fica a base ali, você vai de burca, de venda. Meu Senhor. É desse jeito. É. Já vai mexendo com o seu psicológico Com dali, né? certeza. Você põe uma burca e tem uma redinha para enxergar, mas aí você põe a venda também e a pessoa vai te guiando, vai te levando. E não falam com você. Você pergunta qualquer coisa, eles te ignoram, porque eles não podem passar informação nenhuma. A única coisa, falou, põe seu celular e seu relógio aqui, fui ver depois de 2 meses só. Meu né? Senhor. Então, aí você vai para um quarto, e eu não sei onde era isso. Eu sabia que era algum lugar do Nordeste, porque eu sei que eu peguei um voo até Jericoacoara. Dali, eles me enfiaram dentro de um carro e me levaram para o lugar, quando vi, me soltaram dentro da selva, praticamente, nas Sim. dunas ali. Aí Como se você acordasse num ambiente totalmente diferente, ali em outro... Tanto outro é que mundo. eles davam um bonezinho no primeiro dia, porque a gente tinha fotofobia, porque a gente ficava trancado dentro do quarto, né? Então, ainda mais aquele branco da areia, tudo, então a gente não conseguia, a gente tinha que dar entrevista lá, ninguém conseguia, porque doía muito os olhos, né? Que você fica fica enclausurado mesmo. Então a gente não sabia. E a mesma coisa era nas provas. Porque estoura um rojão lá. Sim, aí eu você acompanhei já sabe, um pouquinho. Aí você, na hora que estourou o rojão, é que chegou o mapa lá no lugar. Aí você tem que ir lá no lugar retirar um mapa, que aí você tem que seguir aquele mapa com a sua tribo, segurando a corda ali, para chegar até o local da prova, onde vai ser a prova. Aí quando a gente via que estava perto do mar, aí dava já palpitação, porque já sabe que é prova na água, é difícil, puxa, é peso. Mas a gente não sabia se andar 300 metros ou se andar 2, 3 quilômetros na duna. Normalmente era bem Isso longe. não saber é que incomoda, né? Tudo então. é uma surpresa. E não saber é onde você tem que ficar trabalhando mentalmente. Aí você sabe, você tem um cantil com um pouco de água. Aí você só molha a boca, que você não sabe se você vai ficar numa prova de resistência que vai durar 5, 6 horas, ou se vai ser uma coisa rápida, então administra. Quem tem água, um fica olhando pro outro, parece que é ouro, sabe? Gente, como muda, né? As perspectivas, né? Porque quando você tem tudo ali fácil, para você está numa vida tranquila, tudo está acessível. Quando você não tem, é que são elas, né? Flávia, você é uma mulher que tem muito conhecimento, uma mulher que buscou entender de relacionamento, conhece o seu corpo, tem muita resistência. Para você, qual foi o maior desafio? Olha, para mim foi passar frio, né? Para mim foi muito desafiador. É curioso falar em frio quando você está no Nordeste, né? Mas a gente só tem 2 trocas de roupa ali. Olha. Então, uma é para fazer a prova, que é durante o dia, e a outra é para você dormir. Então, chove muito quando a gente está falando de Nordeste, dunas, né? Diferente, você vai passar as férias e vai para um hotel à noite, né? Ali não, a gente tinha que ficar ali e chove muito, e chove em duna, chove em diagonal, né? Então, a gente só tinha uma cobertura de palha de coco, então aquilo ali era só em cima, mas a chuva vinha de lado. Então, pensa, você passar a noite inteira molhada, você tem que esperar o sol sair para se secar. Então, era muito ruim bater dente ali, você abraçar uma pessoa que você nem conhece para tentar usar o corpo dela para te aquecer. Era limitado a questão de coberta, e mesmo tendo coberta, a gente não tem um abrigo para deixar a coberta seca. Chovendo muito, a coberta também molhava. Então, para mim, foi muito difícil a questão de passar a noite de frio, que é o único momento que eu pensava em desistir. Dava vontade de chorar mesmo, e ficava ali, Deus, batendo dente. Aí você via seu corpo tremendo, assim, sabe? Batendo dente. Então, isso para mim foi muito desafiador. Em relação à prova, foi prova de água para mim. Porque não é só você nada até tal lugar, bate a mão que o outro vai. Você sempre tem que estar com uma carga. Você pega um peso de 10 quilos que está com a chave lá dentro do peso, que você tem que levar esse peso para o fulano, desmontar isso, pegar a chave para levar para uma caixa. Então é todo um trabalho coletivo, só que é muito desesperador. Quando é na água, você não tem controle da água. E aí você vê ali o salva-vida só andando do seu lado, que se você erguer a mão, a tribo perde. Entendi. Então eu olhava várias vezes para ele e pensava, aí você bebe água, aí dá cãibra, aí você tá contra a maré. Então para mim foi muito desafiador mesmo, prova de água, acho que para muitos ali.
prova de resistência, alguma coisa que você tem de força, eu tinha um pouco mais, ou então algo de mira, aí eu me garantia mais, mas a água, a natureza pura ali é muito difícil. É tem no que respeitar limite demais mesmo, ela. né? O programa realmente é fiel ao nome, né? Porque É. às vezes as pessoas falam, nossa, acho que na hora do intervalo ali, quando eles têm um amparo, tem alguns profissionais que acabam dando esse suporte, né? Mas não é desse jeito, né? É ali mesmo na realidade que acontece. É isso, as pessoas realmente perguntavam assim, não, acabou Não é ali a possível. prova, você vai pro hotel. Acabou a prova, vocês gravam a prova, Sim. aquela coisa, aquele sol, né, todo mundo com aquela cara de sofrido, mas é uma encenação, aí depois à noite vocês, né, ou então vocês recebem um alimento, deve ter um churrasco. Com certeza. E aí, realmente, o tratamento é no limite desde o princípio, porque você não consegue se comunicar, você tenta falar com alguém da produção, mas eles não respondem, às vezes você está com uma dor, né? Já aconteceu de gente ter febre ali, aí você fala com uma pessoa da produção, essa pessoa vai acessar um lugar específico para ver se eles podem te dar um remédio. Porque eles não saem dando remédio, porque se você está com uma cólica e toma um remédio, você sai na minha frente que não tomei o remédio. Entendi. Nossa, até eu não imaginei que era até assim. Então, várias vezes sentia cólica, sentia alguma coisa, eles te deixam sem resposta ainda, assim. Falava, olha, nossa, não tô aguentando, tal. Aí eles entendem que o quê? Vou te dar vantagem, você vai te dar um remédio para cólica, você vai ficar mais disposta. E aí, não importa se o outro não está, mas... Tem que ser realmente ali então, na era realidade. só quem tinha remédio controlado e também, mesmo assim, eles selecionam. Quando tem gente que tem muita coisa, assim, psicotrópica, essas coisas, eles meio que dão uma nichada porque a pessoa pode ter uma alteração dentro do programa também. Com certeza. Então, normalmente é quem não toma nada ali, né? Que normalmente vai. Flávia, e os ensinamentos que você teve diante dessa experiência? Olha, eu ainda tô tendo, sabe? Ainda? Eu acho que agora que a mente está mais curada, porque traumatiza um pouco. Traumatiza? Traumatiza um pouco, né? Você fica assustada. Sim. Porque você fica muito solitária, né? Então você assusta até com pessoas, com barulhos, isso eu sempre tive um pouco, mas hoje tem muito barulho, muita gente falando, dá um desespero um pouco assim, sabe? Entendi. Porque eu já gosto um pouco mais, eu sou uma pessoa um pouco mais silenciosa. Mas lá você fica muito selvagem mesmo, sabe? Começa a entender os sons da natureza, que horas vai começar a escurecer quando você escuta o barulho do grilo em tal lado. É uma coisa meio doida, Olha, assim. que legal. Parece papo de maluco, mas é Não, isso. eu entendo. Né? Quando tá na tal árvore, a gente, deve ser umas 5h30. Aí quando já passou para outra, gente, arruma a mochila, porque à noite ninguém enxerga nada. Então arruma a mochila, que é a única coisa que a gente tem, é uma mochila e uma garrafa de água. Então, gente, cada um arruma suas coisas porque tem que proteger, porque vem bichos à noite. E eles pegam nossas coisas, né? Então você tem que dormir com a sua mochila, era o travesseiro de todo mundo. Gente, a gente não tem o conhecimento, né, de como é a vida na selva mesmo, né? Até isso você tem que ter cuidado. Então existe um trauma, você vai para um lugar mais profundo, mas você também valoriza muita coisa, você volta assim selecionando quem é importante, o que não é, quem você pensou enquanto estava lá. Se você pensou... É uma transformação muito grande? Para mim foi uma grande transformação, porque também acho que tem muito a ver com o que eu já trabalho. Eu já vim com essa questão do corpo, de trabalhar minha mente, aí depois eu venho com essa parte mais integrativa, cuidando de mim e também prestando serviço para cuidar do outro. Então acho que acessou uma camada mais íntima minha, assim, sabe? Então, o ensinamento em relação a isso e também que eu achei o principal, assim, para minha vida, me priorizar um pouco mais, porque nas provas iniciais eu realmente deixei muito, olha, onde eu vou ser útil para vocês, onde eu vou ser útil para todos, né? Tanto é que eu sabia que eu não ia sair na fase coletiva de jeito nenhum, porque é muito interessante me ter, eu sou doadora, consigo mediar bem os conflitos, né? Me coloco em várias situações, sou grande, eu era mais alta dali. Lógico. Então, uma prova mais alta. É importante ter na equipe. Importante, né? Sou forte, então conseguia levar a galera nas costas. Então, tudo isso era interessante me ter. Aí, o meu desafio era a parte individual, porque eu sabia que era aí que era o meu ponto. Então, hoje eu consigo olhar, ainda trabalho bastante isso, mas para eu me priorizar. Entender o que é bom para mim e, consequentemente, buscar o que é bom para o outro também. Mas não colocar tudo na frente e eu ficar com o que foi, assim, o que der eu me encaixo. Faria de novo?
Todo mundo quer saber essa pergunta, Flávia. Acho que eu já tenho a resposta. Você já tem a resposta. Olha, difícil, sabia? Porque eu costumo dizer que não, mas eu contando tudo pra você aqui ainda vem alguma coisa. Mas Sério? talvez por um prêmio mínimo no triplo. Olha, a mais. que maravilha. Porque pelo- Já teve aquele sonho assim de você achar que está lá, você acordar assim, meu Tive Deus. por um bom período. Sério? Tive por um bom Você período. achava que ia acordar lá. Sim, de assustar, de sonhar. Principalmente o sol, essa coisa do sol, porque era muito marcante a dor que dava nos olhos, porque é tudo muito puro, né? Sim. Então, várias vezes, assim. Barulho, hoje mesmo, aqui em Cuiabá, tem bastante pássaros, tem bastante Sim. natureza. E até mesmo na Chapada, que eu tive a oportunidade de ir lá, aquela Ai, delícia. que maravilha, maravilhoso. Fui Chapada. atender, fui passear. E os sons dos pássaros lá parecem muito com os sons de lá. E eu lembro muito das imagens, eles assando rasante com a gente, aí várias vezes barulho de drone, e ainda mexe comigo, porque é o drone o dia inteiro, né, na cabeça, assim. Sim, o povo tem que ficar filmando, Isso, né? então os pássaros, esse barulho da natureza aqui tem muito forte, várias vezes eu me lembro de lá. Então, vem sim, é muito forte, é muito presente ainda. Olha, Flávia Assis, maravilhosa, que pessoa incrível, que teve toda essa experiência e está aqui, né, se doando um pouco, transmitindo esse conhecimento, essa experiência de vida que poucos vão ter a oportunidade, né, de passar por isso. E eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu quero que você saiba que quando voltar em Cuiabá, você passa por aqui novamente. Nossa, obrigada, muito De obrigada. verdade. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Eu acredito que você está aí nesse momento de transição, né, atendendo em Cuiabá, voltando para São Paulo, com essa atividade que eu acredito que você aprende coisas novas todos os dias, é uma busca incessante de conhecimento, então sempre tem muito conteúdo interessante para trazer aqui pra gente, tá bom? Tá joia, com certeza, vai Adorei ser um prazer conversar voltar com aqui. você, adorei te conhecer. Obrigada, eu também adorei. Obrigada, Eva. E o nosso programa fica por aqui, mas quem quiser rever este bate-papo maravilhoso com a Flávia Assis, é só acessar o QR Code que está aí na sua tela. Aguardo vocês na semana que vem.